Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Talk no Cine Câmeração. Comigo, Karim Feres, esse doido que vos fala, ator, advogado eclético, trazendo pessoas super interessantes, cada uma mais interessante e diferente da outra, falando sobre a vida das pessoas e o relacionamento com o cinema, a sétima arte, que eu tanto amo. E hoje estou trazendo aqui o Padre Juarez. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, viu? Muito feliz de estar com você. Aliás, eu gosto muito de cinema, e percebo quanto que você é apaixonado pelo cinema, muito interessante. Obrigado pelo convite. E eu obrigado, que agradeço, viu? Padre, Obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua gentileza. E quando as pessoas percebem, resolvem vir aqui, aceitam o convite de vir aqui, a gente faz umas perguntinhas e eu já reparei pelas respostas, a gente já repara a sensibilidade da pessoa, né? O estilo que a pessoa é. Obrigado por você ter aceito. E quero conversar primeiro, antes da gente falar de filme propriamente dito, eu quero saber de você, como é que você foi parar... Você me falou que sempre foi apaixonado por cinema também. Sim. Mas é interessante que na minha vida, uma das últimas coisas que eu pensei na minha vida foi ser padre. Eu nunca tinha pensado em ser padre na minha vida, né? Fui pensar em ser padre com 19 anos, quando eu falei que, de repente, minha vida estava toda encaminhada para um determinado lugar. De repente, tudo mudou, né? E acredito que Deus tenha feito uma proposta irresistível. E eu, então, abandonei aquilo que eu estava, de repente, me preparando e fui. O que era isso? Eu tava me preparando para ser médico. Eu fiz o vestibular para medicina, tinha passado no vestibular, passei em vestibular, e mais ou menos me organizando para isso. Minha família também esperava tudo isso. E, de repente, eu fui me aproximando mais dessa ideia, de repente, de estar mais à disposição das pessoas, de estar fazendo alguma coisa. Não que qualquer pessoa não possa fazer e estar à disposição, mas eu fui me aproximando cada vez mais, de repente passa pela minha cabeça, eu falei, se eu fosse padre, né? Se eu fosse padre. E aquilo foi, a ideia foi crescendo, e de repente... até hoje, o carinho, eu percebo assim, nossa, mãe, às vezes quando eu estou celebrando, eu falo, meu Deus, mas eu nunca tinha pensado isso para mim, como que a vida da gente interessante, quando a gente deixa Deus fazer, Deus agir, como que a gente chega em determinados lugares, né? Mas só sei que... Quantos anos faz que você é padre? Se eu vou falar quantos anos, aí você vai querer fazer a conta, vai querer fazer a minha idade, aí pronto, acabou a entrevista agora. Eu também não falo a idade, mas eu falo as datas. As pessoas fazem as contas. Você fala assim, ó, eu tenho 25 anos de padre. Então 25 anos já? 25, aí, ó, pronto, aí acabou. Aí, ó. Tá, ele agora já tá fazendo quantos anos. Ele falou, aí você vai me perguntar, quanto tempo de formar? E quanto tempo? Aí você vai saber a minha idade. Mas você sabe que um amigo meu do colégio, eu estudei em colégio jesuíta a vida inteira. Sei. E um amigo, ele foi, você falou, o seu foi tarde, ele foi já depois nós éramos adultos, quer dizer, devia ter uns 30 anos. Sim, aliás, hoje... Padre Jonas, meu amigo do colégio, um abraço, Padre Jonas. É interessante isso. Hoje a gente tem, nos Estados Unidos principalmente, a gente tem muitas vocações tardias. Muitas pessoas, 40, 50 anos, né? Nos Estados Unidos há um aumento de vocações na cidade impressionante. Mesmo? Pessoas já estão bem estabelecidas, já de repente, né, às vezes, tinha às vezes até uma vocação, depois deixou para fazer outras coisas, mas é um número muito grande mesmo. E eu acho certo também, eu acho esse período depois da pessoa já estar mais madura, eu achei interessante fazer isso, né? Até tem uma, né, até mais, de repente dá mais certo, né? Porque às verdade, vezes, em todas as profissões, é verdade. quando você começa muito novo, às vezes você acha que é aquilo pra sua vida e não é aquilo, né? É verdade, E quando você faz mais velho... mais madura, né? É verdade, é isso né? mesmo. Mas aí, como você foi parar? Você tava falando... E foi quando eu tinha mais ou menos 19 anos, aí eu fui, quando eu fui, me organizei, procurei como que eu faria. E, na época, eu fui para Santa Catarina, fiquei em Santa Catarina, onde eu fiz propedêutico, noviciado, filosofia, e depois vim para Taubaté, fiz teologia. São 10 anos de formação. 10 anos de formação. Caramba. 10 anos. E nesses 10 anos são 2 faculdades, filosofia e teologia, mais tudo propedêutico, mais noviciado, mais um monte de estudos no meio, que são toda a questão para essas línguas mais que a gente usa no estudo, mais aprofundado. O latim, o latim, o grego também, porque o grego, porque a gente estuda o grego chamado grego koiné, que é o grego bíblico, né, que é um grego muito parecido com o grego que se fala até hoje, mas o grego, latim e noções de hebraico, porque a gente precisa disso. Paracalô. Paracalô, não é? Obrigado, grego,
Não é obrigado em grego? Sim, depois tem... Parakaló? Em grego tem umas... Calimera, aquelas coisas, né? É que a gente só sabe uma palavra. Só uma palavra, só pra né? falar. É verdade. É verdade. Mas muito bom. E em Santa Catarina você ficou em várias cidades ou uma só? Fiquei em 3 cidades. Fiquei em Rio Negrinho, Jaraguá do Sul e depois em Brusque. Conheço... Não, Brusque eu não conheço. Brusque, Rio Negrinho, por incrível... Você conhece? Meu sogro, minha esposa é de Blumenau e meu sogro trabalhou em Rio Negrinho. Rio Negrinho, Cidade bonita do Planalto. Pois ali. é, muito legal, frio, né? Frio, que Nossa Senhora, é muito Mas frio. bonitinha, né? Uma cidade Pacatinha. a cidade alemã mesmo, a colonização toda alemã. Tipo Pomerode. Isso, Pomerode conheço também, Pomerode. Pomerode tá mais perto de Jaraguá do Sul. Exatamente. Pomerode, é verdade. Mas aí como você foi indo, aí o Super 8 você falou que é uma paixão não, sua. isso era em casa. Não, isso é na minha casa. Eu tenho um irmão, meu irmão, o Álvaro, ele era apaixonado por cinema, Engraçado, é o segundo muito. caso que chega aqui, que a frase é essa. O meu irmão era apaixonado por cinema. Ele era apaixonado. E o meu pai via isso. E o meu irmão, ele já mexia com isso. E o meu pai sempre foi um homem que estimulava a gente a fazer. Meu pai era e ele percebeu no Alvin, a gente chamava de Alvin, que Álvaro, né? Aí, e o que ele fez? Naquela época, ter um projetor e uma filmadora era a coisa mais rara do mundo. Verdade. Aí o pai comprou um projetor e uma filmadora importado, e uma filmadora em Super 8 e um projetor. E aí o que acontecia? E na cidade, imagina, sou de uma cidade do interior de Minas, Lavras. Naquela região só nós tínhamos. E aí o Alvin começou a fazer filme com a gente. E eu comecei a fazer, era eu, ele, mas os nossos amigos, aquela coisa. O meu pai tinha uma fazenda muito grande, né? E a gente fazia todas, as locações, era tudo na fazenda. Claro. E nós fizemos vários filmes com ele, fazia roteiro, fazia isso tudo e tal. Aquela coisa. E a gente fazia. E é interessante que a gente fazia os filmes. E a fazenda do meu pai era num povoado, tinha um povoado de muita gente, e a gente fazia as estreias, as avant-première, lá ao ar livre. Que legal! Colocava um telão? Colocava um telão e o projetor lotava porque você imagina a pessoa que mal tinha contato com televisão e vê o cinema, e vê o pessoal, porque a gente Então a gente fez muito filme, foi no Super 8. Isso me encantou com a questão do cinema. Só um parênteses, porque olha, eu não sabia disso. Você é um cara o padre perfeito para vir aqui, né? Olha aí, verdade. Um aficionado como eu por cinema. Então, isso me deixou muito. E eu sempre gostei dessa coisa do audiovisual, do cinema. Isso vocês tinham uns 13, 14 anos e tal, né? Eu me lembro. É verdade. Ele tá fazendo as contas. É nada, eu passei uma vez de carro lá por lá, falei, olha lá o padre, o futuro padre Juarez tá fazendo uma sessão de cinema ao ar livre. E é interessante que isso... Eu percebi, eu sempre gostei. E gostava outra coisa que eu sempre amei. Eu sempre amei. Rádio. Rádio gosto muito. Até hoje eu faço rádio, imagina. E vou te contar uma coisa. Para poucas pessoas, eu montei em Lavras um transmissor de rádio AM. Quem me ajudou a montar foi um técnico de eletrônico chamado Skanda. Skanda é um nome árabe, né? Skanda. Skanda que é em Alexandre, mas né? ele naquela época ou hoje em dia? Não. Naquela época. Eu tinha mais ou menos a cidade, 14. E aí eu fiquei no pé dele, ele que consertava a rádio, eu falei, eu quero montar. E ele foi me ensinando. Eu montei um transmissor de rádio e montei uma rádio AM. Olha que coisa. E transmitia com válvula. Com válvula. E transmitia. Tinha uma potência danada. E o AM é uma beleza, porque de noite você pega no Brasil inteiro, né? E aí, quando meu pai ficou sabendo, e meu pai sempre... Meu pai falou assim, você não faça uma coisa dessa. E foi lá e falou isso da cadeia, na época, né? Isso da verdade. cadeia. Isso não sei o quê. E tá aí, lacrou minha rádio. Eu lembro que eu tinha feito rádio e ele tinha feito de madeira, eu tinha pintado de azul, era uma coisa assim, de azul. E meu pai lacrou, mas eu fazia programação de rádio, Então, essas coisas de cinema, de rádio, comunicação, sempre me encantou. Quando eu fui para o seminário, olha que interessante, quando eu fui para o seminário, eu também comecei a lidar com isso. Na época que eu estava no noviciado eu lembro que um padre comprou, na congregação, comprou uma câmera uma filmadora de vídeo. Era a maior sensação.
filmadora de vídeo. Era uma JVC, filmadora de vídeo. Então era o máximo. E eu lidei muito com aquilo, trabalhei também. Então o cinema, fora isso, eu tinha essa coisa de estar sempre assistindo. Em Lavras, na cidade de Lavras, tinha 3 cinemas. Três cinemas. Cinemas de teatro, teatros grandes. Claro. 3 cinemas. E os filmes que chegavam na cidade, eu acho que muita gente não sabe, né? Mas antigamente chegavam os filmes nas latas, né? E era assim, os rolos, né? Naquelas latas. Primeiro chegava o cartaz do filme, isso é interessante, o cartaz, que geralmente era pintado, o cartaz, que geralmente no cinema as pessoas tinham pessoas que pintavam o cartaz, chegava o cartaz, lançamento tal dia, aí o filme chegava e geralmente o filme ficava na cidade uma semana, e era o período que a gente podia assistir ao filme. Chegava e ia embora, né? Se você não assistisse naquela semana, você não vê, não assistia mais. Você lembra lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu? Primeiro filme, no cinema? O primeiro filme que eu assisti foi Mazzaropi, era filme claro. E depois, eu lembro que um filme que me marcou muito, assim, quando eu era muito pequeno, o filme chamava Campeão, Champion, com John Voight. Isso, porque... Levanta, campeão! Então, me marcou muito a criança... E quando ele tava... E ele... Levanta, campeão! Aquele filme fantástico esse filme. Me marcou na minha infância, E eu gostava. E essas coisas me entusiasmavam muito. Sabe, Karim, quando eu estava me preparando para ser padre, eu percebi que o cinema, o vídeo, a televisão, o rádio, era uma grande, estupenda ferramenta para aquilo que eu estava fazendo. Na verdade, o cinema na igreja, existem documentos papais sobre o cinema, porque a igreja no começo... A igreja no começo teve muito apreço pelo cinema. Existem documentos, né, que falam da importância do cinema, né, do cinema. E João 23 escreveu muito sobre cinema e sobre a importância do cinema. João 23 é o Bom Papa. Foi chamado Bom Papa. Isso, o Bom Papa Bom. Eu fiz uma pesquisa. Tem um filme com Bob Hoskins. Sim. Um filme muito legal. É chamado O Bom Papa Bom. Ele é impressionante. E a gente vê a igreja é muito ligada com essas questões dos meios de comunicação. O rádio. A igreja, uma das maiores potências radiofônicas da Europa, sempre foi a Rádio Vaticana. E a Rádio Vaticana era até hoje, né? E sempre muitas coisas, muitos documentos, às vezes lançados pela edição chamada edição típica lá, eram depois lançados radiofonicamente e tinha valor. Alocuções radiofônicas, né, tinham valor de documento. Então é muito interessante esse contato que a igreja teve com... Tanto a televisão é um pouco mais... A igreja custou um pouco mais a acreditar na televisão, né? Foi mais devagar. O que não aconteceu com a internet, porque a internet, a igreja logo ela abraçou a internet, né? Um dos primeiros sites do mundo é um site do Vaticano. Mas essa o cinema. O cinema eu sempre gostei, e sempre gostei dessa coisa do fazer o cinema também. Você, né, quando você perguntou você me mandou um formuláriozinho. Um formulário. Preencha aí qual a sua relação com o cinema. Então, é uma relação muito quase que umbilical, né? De fazer o cinema. Vou te dizer uma coisa, o cinema eu tô falando muito, se eu estiver falando muito... Não, a gente tá aqui pra isso. É interessante porque a gente não tinha recurso nenhum. Então, como que você edita um filme de Super 8? Muita gente... Claro, hoje a gente senta num programa de computador, a gente edita. Né? Você faz isso? Fiz muito... Deixa eu te dizer uma coisa. Até eu vou falar... Você sabe que eu, depois, como padre, eu montei um dos estúdios para a minha congregação para que a gente pudesse fazer programas. Eu cheguei a produzir, gravar e editar mais de 7 programas. Que legal. Eu trabalhei... Olha aqui, eu trabalhei numa das primeiras ilhas digital que existiu no mundo, que era um equipamento alemão chamado Video Machine. Aonde tinha esse? Video Machine. Essa Video Machine, nós tínhamos aqui no estúdio que nós havíamos montado. Qual é a sua congregação? Sagrado Coração de Jesus, na época eu era padre do Sagrado Coração de Jesus. E olha que interessante. É na 9 de julho? Não, no Santuário São Judas.
A Video Machine, eu tô falando um monte de coisa. Não, é assim, isso aí. a Video Machine era uma chamada ilha híbrida, que você trabalhava ao mesmo tempo com o digital e trabalhava também, trabalhava não linear e linear. Para quem entende de edição, sabe o que é linear e não linear, né? E aí, é interessante que eu trabalhei com isso, eu trabalhava editando. Trabalhei com muita câmera, porque eu sempre mais gostei, Carinho, de fazer cinema e televisão do que de repente aparecer. Embora a gente esteja fazendo programa de televisão, de rádio, mas eu sempre gostei muito de fazer e de produzir. Por isso eu sou... Antes de você chegar aqui, da gente começar, eu estava perguntando um monte de coisa para eles ali, olhando. Eu gosto de equipamento. Gosto de equipamento. Da técnica, parte técnica. Gosto muito de equipamento, gosto de entender o equipamento. Então, essa minha relação com o cinema é uma relação interessante. Eu tenho um primo que é muito ligado ao cinema, televisão e tal, né? Mesmo que a gente esteja... Porque, na verdade, é a mãe dele que é prima da minha mãe. Distante. Né? A mãe é prima... A minha mãe é prima da mãe dele, que é muito próxima. Eu não tive muita coisa, porque ele começou logo, quando ele mais ou menos era novinho, ele já começou a trabalhar. O Celton Mello é meu primo. O Celton é seu primo. E ele tem essa coisa... São 3 irmãos, né? O Celton, o Delton e o Danton. O Delton é um personagem que eu inventei, que é o irmão do meio, entendeu? Não é mais ou menos assim que ele fala? O nome do Celton é por causa a mãe chama Selva, né? A mãe chama Selva? Selva. Ela que ela é prima da minha mãe. A mãe chama Selva, o pai chama Dalton. E aí foi uma mistura. Celton Selva? Mas que nome diferente, hein? Selva. Selva mesmo, de Selva, né? Selva Mello. Então, essa ligação com o cinema, e interessante que a ligação com o cinema é uma ligação, para mim, é importante, porque com o cinema, com o vídeo, com o rádio, com coisa, porque eu, na verdade, enquanto padre, eu sempre tive fazendo alguma coisa nesse sentido. O vídeo, ou televisão, que legal. o rádio. Enquanto padre. Que legal. Falei muito, olha lá. Não, é isso aí. Estamos aqui para falar e brincar e tudo. O que for. E assim, essa informalidade, eu tô te chamando de você. Não tem isso mesmo. Mesmo, é isso mesmo. Então tá senão a conversa não rende. É isso aí, muito bem. Eu separei aqui 8 filmes, de modo geral, pra gente falar, porque assim, 8... 7 é o número da perfeição, né? A Bíblia tem muito isso, né? Então a gente vai tirar um desses 8, a gente vai tirar um pra ficar uma lista perfeita. Mas se eu te falar de filmes uma coisa, de padres. 7 é da perfeição, mas 8 é mais do que perfeição. É o infinito. 8 é o infinito. Porque o 8 deitado é o infinito. Então... as bem-aventuranças são 8. Né? 8. Olha, então são 8 bem-aventuranças. Tá certo. Fui bem pra caramba, né? Foi melhor do que o 7 até. Ótimo. Eu separei aqui esses 8. Olha, o primeiro é O Bom Pastor, com Bing Crosby. Porque eu vi na sua relação... eu gosto muito de filme antigo. Muito filme antigo. Você viu que eu... quando você me perguntar... A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Esse, O Bom Pastor, é que os Estados Unidos, eles são mais anglicanos, sim, né? Sim. Os Estados Unidos tem... A minoria católica. A maioria Estados Unidos anglicana. É minoria. E é muito o presbiterianismo é muito forte, né? Nos Estados Unidos, né? Mas os católicos são minoria. Eu separei O Bom Pastor com Bing Crosby, um filme de 1944, um filme musical, porque ele era... musical, Bing Crosby ele era cantor, dançarino, barará, e ele tinha aquela coisa do bom também, né? Ele era... De ser bom, né? De ser ele bom. Como pessoa, né? O ator é carismático, assim, do... Depois eu separei esse aqui, ó. Marcelino Ponte. Eu acho que quase não. Eu acho que não tem uma criança de um tempo da atrás. Nossa que não, faixa, né? Que não tenha esse filme. O filme, Marcelino, que a gente emociona e tal, né? Aquela coisa. Pois é. E é um filme muito cheio de ternura esse filme, né? Marcelino Ponte. É um filme de 55, né? É verdade. 1955, antigo, né? Pablito Calvo, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Depois eu vou para um filme de 1986 chamado A Missão. A Missão. Que é um filme... trilha sonora do Ennio Morricone. Ennio Morricone. Meu Deus. Que maravilha. A trilha é linda e Missão é maravilhoso. Porque, filme maravilhoso. Aliás, esse filme, para quem não conhece o trabalho dos jesuítas aqui na América do Sul, olha, tem que assistir Missão.
porque o filme é muito bem feito. A Missão, muito filme bem, de A Missão. 1986, com Jeremy Irons e Robert De Niro. Os atores são meio fracos, né? Jeremy Irons e Robert De Niro. E a trilha musical do Ennio Morricone, né? Eu acho, é uma das melhores trilhas musicais que a gente tem no filme. Nossa, verdade. mãe. Muitas vezes toca, inclusive, na rádio. Toca, né? geralmente A o pessoal, trilha do o pessoal usa muito o Ennio É Morricone. fantástico. É um filme que eu acho um clássico. É um clássico e é muito fiel à verdade, muito fiel à verdade o que aconteceu, né? O trabalho dos jesuítas no América do Sul foi fantástico, querendo educar, querendo trazer educação musical, querendo trazer para os índios um jeito bonito e livre de ver. Pois é. Por causa dos jesuítas, os indígenas na América do Sul não foram escravizados, Então, viu? Não conseguiram Os jesuítas escravizar. não deixaram. Não Então, deixaram. deixavam eles É, manterem a linha Infelizmente, deles. permitiram que os negros fossem escravizados, né? Infelizmente, né? Mas, bom, eu estudei em colégio Você jesuíta, com os jesuítas, né? né? Ah, Então, beleza. Daí a gente vai pular para um filme de 2002, que é uma obra muito conhecida, literária, que é O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é muito bom. É um trabalho bonito. E quem fez o Padre Amaro foi aquele Gael Garcia Bernal. Eu adoro ele. Eu gosto ele muito dele. ótimo, baita de um ator, baita de um ator. E é um filme muito interessante. Um filme muito forte, verdade, muito forte. Quando você vê o filme, é um filme muito forte, impactante o filme. É que, na verdade, então, essa de Queiroz, né? De Queiroz, baseado na obra clássica. De Queiroz. De seu nome Eu acho até interessante a pessoa ler o livro, que é fantástico também. Que é um clássico. Leu O Crime do Padre Amaro e depois assistiu o filme. Que o filme também é muito bem feito. E o filme eles trouxeram, né, claro, né? Claro. A obra é escrita lá atrás, eles trouxeram para os dias de hoje. Não, podiam ter feito um filme clássico, um filme de época. É um filme de época. Mas eles resolveram trazer para cá, eu achei interessante. Porque, na verdade, são coisas que poderiam ter acontecido lá ou aqui. Exatamente, em qualquer momento, né? Qualquer momento. E daí, eu fui para um filme, que aí eu quero falar um pouco mais com você sobre isso, da sua profissão, que eu vi essa semana. Eu já tinha visto, mas é um filme de 2005, O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme é interessante. A história é interessante, o filme é interessante, porque esse é um dos filmes, é uma das histórias que é considerada realmente um exorcismo verdadeiro. Então, olha aí. Primeiro, deixa eu dar o Exorcismo... O Exorcismo de Emily Rose é um filme de 2005, com Tom Wilkinson, que é um ator que eu acho fantástico, fazendo o papel de padre. E a Lina, agora me fugiu o nome dela. Laura Linney, eu acho que me fugiu o nome dela, fazendo advogada. É um filme que pega os dois lados. Pega o lado de religioso, de exorcismo, né? E o lado de religião. E mais baseado em fatos reais. Isso que é importante, porque, na verdade, houve a menina... É um filme, não spoiler. Pode, porque ela morre e o padre é condenado. Aliás, o padre é julgado se realmente ele proporcionou a morte daquela menina. Levou a morte dela, né? Por homicídio culposo. Ele está sendo processado por homicídio culposo. Por aquele momento. É um caso que aconteceu em 1971 na Alemanha. Isso. E eles trouxeram esse filme em 2005. Então, o padre deu um pouquinho, começa a menina sendo possuída, parece... Quer dizer, na verdade, já começa ela morta, porque ele já vai sendo processado. Falou spoiler, mas não é, porque ela morre logo no começo. E aí eles vão dando flashbacks. De tudo que aconteceu. Isso. De tudo que aconteceu. Ela possuída. Você sabe que, na verdade, a gente teve um filme anterior, que é o famoso O Exorcista. Eu não quis pegar, que é muito chavão. 73, né? 71. Década de 70. E o Exorcista, que uns 20 anos antes. Tudo que o pessoal sabe sobre exorcismo só por causa do filme. É daquilo lá por isso que eu não quis pegar esse. E que eles usaram muita coisa do Emily Rose, do caso, do fato do Emily Rose, né? Que é uma coisa interessante, porque a igreja considera... Nem todos os casos de possessão diabólica são possessão diabólica. A igreja tem muito critério sobre essa questão de considerar algo como possessão diabólica. Por quê? Porque muitas coisas são problemas psiquiátricos, são, de repente, distúrbios e tal, e nem tudo. Tanto é que uma pessoa, para ser exorcista, ela precisa ser, principalmente, se versada na área, na questão da psicologia e da psiquiatria. Não pode qualquer padre ser um exorcista. Essa já era a minha primeira pergunta. Não, um padre tem que ter. E depois ele tem que ter uma licença, ele tem que ter um ministério, né? Ele tem que ser indicado pelo bispo. Então não é qualquer padre que vai, eu sou exorcista, não.
ele precisa ser indicado pelo bispo, é uma nomeação canônica, e ele precisa ter estudo para ele saber chegar e ver, pessoal. Então, existem algumas coisas que você nota que é ou não é uma possessão diabólica, né? Possessão diabólica. Quantos padres exorcistas tem aqui no em São Paulo, Cada no Brasil? diocese tem o direito de nomear um padre exorcista para sua Um diocese. só? Um só, Caramba. um só. Se você me perguntar, nós estamos aqui em São Paulo, o Brasil inteiro está vendo. Aqui em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, Dom Dilo não nomeou ninguém para Não tem nenhum. Aqui a gente tem um padre. Pô, Johnny, pode perder as esperanças. A gente estava querendo um padre para exorcizar. A gente tem na diocese. Exorcizar a mim? Não, brincadeira. Nenhum de nós. Aqui é todo mundo do bem, de Deus, tranquilo. A gente tem aqui a diocese de Santo André, tem o bispo nomeou, mas porque a igreja... Não, peraí, de Santo André tem? De Santo André, a diocese... Porque, na verdade, deixa eu só explicar aqui. A São Paulo é uma cidade tão grande, que nós temos dentro da cidade a Arquidiocese de São Paulo e mais 6 dioceses ao redor da cidade, né? Então cada diocese tem autonomia para que o seu bispo possa nomear. Eu sei, mas né? São Paulo não tem Santo André. Ou seja, se tiver um caso lá vai para Santo André, então vai para ABC. Aqui em São Paulo, capital, aqui não tem. Não tem, São Paulo, capital, não tem. Não tem. Mas, na verdade, é por causa disso. Para que você não favoreça, de repente, há muita coisa... Porque por causa do filme Exorcista, ou aquele Exorcista, ficou muito estereotipada essa coisa. Você vê na televisão umas coisas, a pessoa, como se fosse a pessoa tendo um surto, às vezes tendo um surto psicótico, a pessoa achando que é possessão. Precisa ser levado muito a sério, com muito critério. Justamente esse do filme. Nesse filme eles abordam bastante porque isso. Você pode, de repente, numa situação dessa, que a pessoa está tendo um surto psiquiátrico ou está tendo um surto psicótico naquele momento, ela pode ser levada à morte, porque, de repente, o procedimento não for bem feito. Né? Então, voltando ao Emily Rose, é baseado em fatos reais, né? Existe até gravações originais de áudio, em que o padre, durante as sessões de exorcismo, ele fazia, né? Então, ele fazia. Então, essas gravações, elas existem, e é um dos casos considerado como realmente de possessão diabólica mesmo. São poucos casos que são considerados. No mundo, né? Olha, eu já trabalhei em santuário São Judas, quase chegava... Volta e meia chegava um pseudo-endemoniado lá, você via que era um problema, às vezes um problema que tinha que ser tratado por um psicólogo, você tinha que mandar, de repente, para um psiquiatra. Claro que você tem toda uma maneira e uma técnica de abordagem, né? Mas é um caso muito sério isso na igreja, porque o Emily Rose, ele chegou a um ponto que a menina morre, né? E fica naquele fio de navalha. Ela morreu por quê? Foi porque o padre... o padre não deixou ela tomar medicamento, ou foi o diabo mesmo que fez com que isso acontecesse. Então, sempre um fio de navalha para você saber. E é por isso que o exorcismo, como tal, não pode ser feito a granel, né? Como se, de repente, o pessoal acha que tudo é exorcismo, tudo isso. Por isso, o padre ele tem que ter muito critério, ele tem que ser muito bem formado para isso. Né? Você já acompanhou alguma sessão? Eu já tive várias pessoas que, na minha frente, tinha todas as características que você... Mas a gente vê logo que não é. A gente vê logo algumas perguntas que você... Existe uma técnica interessante de abordagem que os psicólogos usam, chamado rapport. Que rapport é quando você faz... Jesus usou isso, né? Quando você trava uma certa confiança, um diálogo com aquela pessoa que está num surto, num transe, né? Então você vai desarmando a pessoa em algumas coisas. Então, atendendo pessoas, às vezes, volta e meia, porque as famílias ficam desesperadas. E também é um mecanismo do subconsciente de você, de repente, às vezes uma automutilação, se ferir, ou uma autossabotagem, uma coisa assim. Nesse sentido, a pessoa, de repente, ela tem inconscientemente achar que está endemoniada, né? Endemoniada. E aí ela quer achar, às vezes, para fugir da responsabilidade. É inconsciente isso. E, de repente, a pessoa, Então, você tem que ter, primeiro, caridade, carinho com aquela pessoa naquele momento que chega, e ter algumas... Aí você tem que ter critério. Peraí, a pessoa, o fato de línguas estranhas que ela fala, que ela nunca conheceu, que ela nunca teve contato, né? O fato de conhecer algumas coisas que ela nunca teve. Então, são alguns critérios, né? Alguns critérios que, de repente, você fala, não, ela precisa realmente de uma assistência de um exorcista. A igreja tem um ritual de exorcismo
eu devia ter trazido, né, para mostrar aqui, um ritual de exorcismo. Depois você traz ou manda, a Manda, gente tem, eu tento fazer aí com um dos Não, meninos aí. pra Acho ver que se o dá Vitor certo, que é né? mais, tem mais cara de possuído aí, sei lá. Depois você mostra sua cara aí. É verdade. Eu vou ser é verdade. processado, né? Tá Isso aí é vendo? bullying hoje em dia, dá, né? É verdade, é verdade. Hoje em dia dá. Mas é um filme interessante, eu acho que é interessante. É um filme realmente terror Mas mesmo. é muito legal. É, Gostei mas é muito, porque eu muito- achei... Não é um terror despropositado, eu Não, achei não. muito... E tem essa coisa que você lembrou. Laura Linney. E tem essa coisa que atriz. você lembrou, que é justamente do trabalho, às vezes até do direito, O da ciência jurídico aquela coisa. E eles tentando provar, né? A acusação tentando provar que era um surto psicótico, né, esquizofrênico, e ela tentando provar o É contrário. verdade. E o padre ali no meio, eu achei fantástico. É isso. Vamos para um filme de 2008, que também é um filme que eu adoro, porque, bom, eu adoro esses filmes bons, com bons atores. É um filme com Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep. Que filme eu tô falando? Dúvida, né? Exatamente, Dúvida. Dúvida. Maravilhoso, Nossa. Doubt. E é legal porque você gosta dos nomes originais. Eu acho isso muito legal também. Eu detesto quando aqui no Brasil eles... Eu vou fazer um programa só disso, só Pelo amor de de- tradução de nome de filme. Eles mudam... Quer dizer, pra que isso, né? Eles mudam. Eu assisti um filme esses dias, um filme em espanhol muito bom na Netflix, chamado, em espanhol Contratempo, que é contra o tempo. Contratempo, contra o tempo. É uma coisa contra o tempo, né? Que ele tem que ser feito em 3 horas. E eles traduziram em português o contratempo. A palavra contratempo para nós outra coisa. é outra um coisa. problema, uma situação adversa, né? Mas não tem nada a ver. Tomou outro significado. Então, eu detesto, mas depois a gente fala disso. Mas, O filme... é dúvida, é impressionante, porque é um filme inteligente. Inteligentíssimo. Porque você fica também em dúvida. Pois é. Você também... E não resolve, Não, né? você- Já vamos falar. Um spoiler negativo, quer dizer, a gente não tá dando, não vai resolver, você assiste. Mas é um filme fantástico. Você termina o filme e você fica assim, ó, pensando assim, peraí. Você entra no espírito da dúvida. E aí mesmo. eu queria saber um pouco de você, porque é um filme de padre, quer dizer, o Philip Seymour Hoffman faz um padre, a Meryl Streep, Meryl Streep. a É uma Amy freira, Adams, a Amy Adams, que é uma noviça, posso dizer assim, uma noviça, tá entrando lá, e leva um problema, uma questão, quer dizer, não é um problemão, ela leva uma questão pra Meryl Streep, que é a madre superior. madre superiora, E uma e aí mulher vira... forte. Uma mulher... Exatamente. Nossa, mãe. Mas E aí... extremamente controladora e dominadora, dá pra perceber isso. Sim. E aí ela transforma isso numa questão forte, né? Pesadíssima. É verdade. E queria saber, você como padre, assim, você assistiu esse filme... Eu assisti, eu achei que ela coloca... não é a Meryl Streep, mas a personagem. A personagem, ela coloca muito dela, talvez dos dores, recalques, rancores. Ela coloca em cima do padre. Então, Ela coloca então, isso que eu queria saber de você. Porque, assim, hoje em dia tá mais separado, né? Antigamente tinha essa questão freira e... Como era essa relação, assim? Você já teve alguma relação, assim, freira-padre, meio... Porque lá era meio uma competiçãozinha dela, né? né? Ela não aceitava... Porque o padre falava que era superior dela. Sim. E ela... Hoje, na verdade, você tinha... um tempo atrás, você tinha os conventos que tinham muito poder, onde ele estava, né? E, de repente, uma paróquia. Pode ter havido. Hoje não é tanto. Não é Separou. Tanto, separou, é muito separada. E é mesmo essa coisa de poder. Hoje você não tem mais esse poder persuasivo do líder religioso, né? Que ele manda, que ele desmanda, não tem tanto assim. Mas houve um tempo em que, de repente, a Madre Superiora, ela tem uma piada muito interessante, eu vou contar bem rapidinho. Conta. Opa, claro. De Madre Superior, é interessante. Diz que a noviça... É baixaria? Não, brincadeira. Piada. Diz que a freirinha lá, porque a freirinha toda, ela sempre assaltava a despensa da noite, porque ela tinha muita fome, então ela sempre assaltava para comer um doce, para comer uma coisa, e a Madre Superiora ficava, quem que foi essa? Quem que foi? Quem foi? E a Madre Superiora um dia falou, vou ficar aqui, vou esconder e vou descobrir quem que é. Que tá... E aí, ela escondida à noite, a freirinha entra, quando ela pega no pote de biscoito para tirar, aí a Madre Superiora diz assim, com a voz cavernosa, irmã, a freirinha gela, e ela gela, e ela fala assim, a freirinha fala assim, mas quem está aí?
A irmã, a Madre Superiora, fala assim, é o diabo. Aí ela falou, graças a Deus, pensei que fosse a Madre Superiora. Muito boa, muito boa. Agora, eles falam... Eles falam que eu falo muito, né? Agora você contou uma piada, eu tenho que contar também. Eu Agora não aguento, né? Eu vou contar. conta. Uma piada, um cara foi pra um outro estilo, um monastério, que não podia falar, só podia falar 2 palavras por ano. Aí, no primeiro ano, jogaram ele lá, abriram a porta no final do primeiro ano, ele falou, muito frio. Aí jogaram um cobertorzinho. Segundo ano, no final do segundo ano, abriram a porta, ele falou, chão duro. Aí deram um colchãozinho, ele dormiu. Terceiro ano, abriu a porta, ele falou, vou embora. Aí um frade virou pro outro e falou, também? Desde que o cara chegou aqui, não parou de falar? Bom, vamos lá. Tem um voto de silêncio, tem a Ordem dos Cartuchos, não como fala? chama? Ordem dos Cartuchos. Dos Cartuchos? Chamado... Porque E dá carteirada lá? Como é que é? Não. Ué, eu sou mais padre que você. Na região de Chartreuse, porque em português ficou cartucho. Mas na França é um mosteiro onde eles fazem voto de silêncio, assim, em Chartreuse. Então, mas a gente em português... católico? Sim, católico. são voto de silêncio. Não falam nada, não fala nada. Ou seja, passa anos e anos sem falar nada. Só escuta a voz do outro pela oração. Mas quando eu fui noviço, também nós tínhamos o chamado Grande Silêncio, que das 9 horas da noite até o meio-dia do outro dia não se falava nada. Nossas refeições era só... Mas aí não é muito, não né? É muito, Dos 9 ao meio-dia. Mas você passou... 9 da noite Não, anterior então, até o meio-dia. meio-dia do outro dia. Então a gente tomava as refeições, a gente era tomar só indicando. Então era comum, né? A gente pega, só escuta, plim, plim, plim. Mas era o silêncio é muito valorizado na formação da espiritualidade. Nossa, mas a gente tem que fazer um podcast de 24 horas para falar, porque a gente já falou... Pois já tá acabando o nosso tempo, vamos lá. Tá corrido aqui. Faltam só mais 2 filmes. Não, vamos lá. É um que a gente vai falar rapidamente, que é Priest, Padre, com o Paul Bettany. Ficção, esse é ficção. Sim, ficção. É loucão, né? Mas muito interessante, muito interessante. Eu achei legal, porque é ficção, loucão, né? Mistura com vampiro, só que ele internaliza uma coisa de padre. Então. E a figura do padre que é o Salvador. Salvador. Só que, nesse caso, ele salva dando tiro, lutando, barará. Mas eu achei legal, porque... É mais ou menos parecido com meio Constantino também, que era uma coisa assim. O filme Constantino também é assim, né? Uma coisa assim, né? E por fim, o último filme. Você falou alguma coisa que nunca falou em nenhum lugar, você falou aqui já, ou quer falar? Enquanto isso, eu vou pro último filme. O último filme. Corta pra mim. Corta pra ele. Corta pra 2. Corta pra mim, porque o filme... Você não falou em lugar nenhum. Que eu nunca falei em lugar nenhum? Você não falou em lugar nenhum, você vai falar nesse podcast. O que é? Então, eu não falei em lugar nenhum, né? Talvez eu não vá falar nunca, mas eu falo agora. Habemos Papam! Meus filhos, estou muito contente de estar aqui com o Padre Juarez, que veio da congregação da Judas Tadeu, aqui do lado. E nós vamos falar agora de um filme que é 2 papas. Papas. Mas eu não sou papa. Mas vai ser. Pelo amor de Deus. Como papa, eu sei tudo. Eu sei o futuro também. Um filme fantástico. Ele, além de papa, ele também é evidente. Ele sabe. Comigo é assim, né? Muito bom. Não é só gostei. Só papa é pouco. Mas você, qual papa? Você é papa o quê? Papa? Olha, eu sou do estilo aqui do Bento. Bento XVI. E acho que vindo agora, né, Papa Francisco. Né? Papa Francisco, é verdade. Papa Francisco. O Bento era um pouquinho nervoso, né? O Papa Bento, ele não era. O Papa Bento era um tímido. Tímido? Ele é totalmente tímido, mas é um homem de uma ternura fora do comum. É um homem que, de repente, foi mal compreendido, viu? Porque, na verdade, ele não era muito dado às multidões, aquela coisa do... Diferente do Francisco, que o Francisco, ele tem tem ele carisma. Gosta, ele fala com o povo, ele é jocoso, ele faz piada. Exatamente. E tal. E o Bento XVI é um homem do estudo, é um grande teólogo. Então, as pessoas queriam, às vezes, que o Papa Bento XVI fosse aquele... Mas ele não era é um homem muito tímido, muito tímido. A gente tá falando, tem um filme que é de 2019, direção do Fernando Meirelles, brasileiro Fernando Meirelles, com Anthony Hopkins fazendo Bento XVI e Jonathan Pryce fazendo o Papa Francisco. Muito bem, os dois deles, muito bem, fantásticos, né? Jonathan Pryce ganhou o Oscar, né? Mas o Hopkins também, vou dizer uma coisa, pelo amor de Deus. Ganhou o Oscar agora no filme Meu Pai, né? O pai, meu pai.
Meu pai. agora Meu também me pai, né? fugiu. Meu pai. É. Fantástico. Esse Lindo, filme também lindo. adorei. Mas esse filme Dois Papas é muito interessante porque é um filme que tem muita... É claro que tem muita coisa que é fantasia, mas uma fantasia que fala realmente da personalidade muito dos dois ali. Muito dos dois. Muito interessante. Pois é, achei muito legal. Interessante o diálogo que eles têm e também a maneira de mostrar ali o dia a dia ali no Vaticano. No encontro deles. Adorei esse filme. Muito bom mesmo, muito bom. Padre. Pra finalizar, porque o senhor tá com o tempo corrido. Mas então... você... uma vez me perguntaram, se você fosse papa, que nome você... Pro papa pode escolher o nome. Que nome? Eu falei, eu escolheria Gaio, porque eu ficaria papagaio. Melhor, muito boa, muito boa. Essa piada aí, muito boa, viu? Bom, então vamos lá, que a gente tem que finalizar. E vamos então pro Cinepong, ou de cara pro Karim. Vamos fazer assim, vamos fazer umas perguntinhas. E você vai me falar, então, filme preferido. Filme preferido, Vertigo. Vertigo, Um Corpo que Cai. Um Corpo que Cai. Maravilhoso. Outro nome horrível que deram no Brasil. Que aí não tinha muito, né? Vértigo. Mas Vertigem. Difícil. Vertigem. Podia ser Vertigem, é melhor. Vertigem, tem razão. Já perguntou. Filme preferido, Vertigem, Sem Sombra de Dúvida, eu acho, outro filme. Porque, é outro filme, mas enfim. Por quê? Por que eu gosto? Primeiro, porque esse negócio do cinema, de coisa, dali que vem a câmera que aproxima e faz o zoom ao mesmo tempo, tem aquilo. Mas a Hitchcock e os locais, a locação desse filme é maravilhosa, maravilhosa. A história inteira, né? Tudo é fantástico. Tudo. Eu também adoro. E é surpreendente. James Stewart. Surpreendente. como era Hitchcock, né? No final, o filme nossa, mãe, muito interessante. Ator preferido? Ator Clark Gable. Clark Gable. Não só pelo Vento Levou, mas por outros filmes que o Clark Gable fazia. Ele era um ator bonito, simpático, sem ser canastrão. Verdade. Né? Carismático. Verdade. Fazia vários papéis. Eu tô falando muito velho, filme, muita gente antiga, mas tem muita... eu gosto desses atores. O mais novo, qual que você diria? O De Niro. De Niro, né? Nossa, mãe. Fantástico. Atriz. Atriz que novo aqui, que fez. Um Corpo que Cai. Nossa, mas se a gente fosse falar uma mais nova, a gente falou do Meryl Streep, que é impressionante, porque a Meryl Streep tem capacidade de fazer qualquer de A a Z, né? Ponte de Madison não tem nada a ver com Mamma Mia, não tem nada. Ela é outra. Dama de Ferro. Com esse que a gente falou, Dúvida. É completa. É isso que é ser atriz. É isso que é ser atriz. Né? Nossa, diretor preferido? O Hitchcock. Hitchcock. Eu ia trazer, eu esqueci, tem um livro aqui que é Truffaut, Entrevista a Hitchcock. Você tem esse livro? Não tenho. Gostaria de ver? Gostaria. Acabando aqui, se der tempo, eu vou procurar ali pra ver se acho. Nossa, mãe, que demais. Mas aí, VV, né? O padre tem que devolver, né? Mas você sabe que esse negócio de emprestar livro tem dois bobos, quem empresta e quem devolve. Então não sei se eu não vou achar, não. Agora que eu lembrei, não tá aqui, não. Tá em outro lugar. Filme marcante. Filme que marcou minha vida, A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 71. Primeira versão, 1971, com Gene Wilder. Isso, nossa, mãe. Eu gosto do Johnny Depp, eu vi a outra fábrica, mas não tem nada a ver. Não, tem a ver, mas a outra... E por que te marcou? Porque talvez isso me marcou a infância. Eu lembro de assistir esse filme à noite com os meus irmãos, estava meu pai. Legal. Talvez é mais uma memória familiar. É mais legal, isso, eu acho que é isso. Mas marcou muito mesmo, né? Tem a ver, não sei se eu tô errado, mas quando você pôs e eu fiquei pensando, eu falei, tem um pouco a ver com os pecados capitais, você não acha que tem assim? Sim, a gula, vai lá o menininho. Sim, ele é muito... Aliás, você sabe que esse tema religioso, ele perspassa quase todos os filmes. É mesmo? Volta meia, você vê. Interessante. Gente, se você quiser a série mais bíblica que você quiser assistir, vai assistir Game of Thrones, que você vai ver uma série bíblica. É mesmo. Porque quase tudo tem referência bíblica. Quase tudo é referência bíblica ali, interessante. Que coisa. E um filme que você não se cansa de ver? Um filme que eu não me canso de ver. Peraí, eu respondi isso pra você. Você pôs um muito antigo, um que tem uma trilogia, um filme da década de 50. Então, Sissi. Sissi. Esses dias eu assisti Sissi tudo. Eu já assisti não sei quantas vezes. Mas você tem DVD? Aonde você assiste? Sissi, no YouTube tem. No YouTube. Tá muito ruim, mas Sissi Imperatriz. Olha, vou te falar uma coisa. Sissi Imperatriz. Mas a Sissi é muito interessante porque
é a história, a história do Império princesa, da rainha. e do Império Sacro, do Império Sacro Romano-Germânico. Muito interessante, Cici. E é interessante, uma história bonita, uma história muito bonita mesmo, muito bonita. E tem muito a ver com a nossa família real também aqui no Brasil também. Você como padre, você já praticou uma boa ação de cinema, de filme? De você falar assim, eu me lembro que... Eu, por exemplo, uma vez, não é uma coisa grandiosa, mas é uma coisa pequena, tinha um casal de senhores procurando o carro, não achava o carro. Ele falou, então você sabe onde eu falei, mas como que eu vou saber? Eu tava andando a pé. Aí eu falei, espera um pouquinho, vamos até a garagem do meu prédio. Peguei, levei o casalzinho até o meu prédio, peguei o meu carro e fiquei dando volta. A gente ficou mais uns 20 minutos dando volta. Eu morava no Brooklyn, até eles acharem o carro deles. Que interessante. Pois é, né? Uma ação não é uma grandiosa. Não, mas as grandes ações são essas ações pequenas. Isso me marcou. Eu não lembro nenhuma que pudesse ser essa que coisa. Deve ter muito mais, porque não, você, não como lembro padre, deve ter. De uma coisa heróica, assim, não sei. Às vezes nem é heróico, né? Mas não. Cinematográfico. E algum poder cinematográfico que você gostaria de ter? Eu não gosto de Marvel, não. Eu não gosto dessas coisas da Marvel. Cinematográfico. Então, não, pode ser mente, pode ser qualquer coisa, ou nada. Desses dias. Assim, um poder de ajudar as pessoas, por exemplo. Ajudar as pessoas talvez seja aí. Legal, né? É verdade, se pudesse ter essa coisa de... Mas isso todos nós podemos ter, esse poder de ajudar. Isso então vamos fazer isso, fazer isso. A gente tá aqui em cima eu fico preocupado com o seu horário, tempo. ele tá, sabe por quê? Eu vou contar a verdade pra vocês. Ele marcou horário, eu tenho missa daqui a pouco e a gente não termina, né? Pois é, tá uma delícia de papo. A gente terminou aqui o papo porque você tem que sair, padre. É verdade, mas eu vou voltar. Você tem o seu compromisso. Vou voltar. Será um prazer enorme se a gente puder até marcar com o Papa junto, vem vocês dois. Não, outro Papa, vem outro Papa. Já tem um Papa, então... Tem outros dois Papas. Isso mesmo. Eu quero agradecer a presença do padre. Falar seu nome completo. Juarez Pedro de Castro. Juarez Pedro de Castro. Você tá no Instagram, né? Como? Tem no Instagram, Padre Juarez, @Padre Juarez. Padre Juarez. Meu canal do YouTube também é Padre Juarez, pode ir lá também. Tem milhares de seguidores, o padre, mas agora eu entendo bem porque você é maravilhoso, viu? Muito legal. Mas eu quero agradecer mais uma vez, obrigado, viu, pela sua oportunidade. Sabe o que é interessante? Eu achei muito interessante você me chamar para falar sobre cinema. Geralmente as pessoas me chamam só para falar coisa de padre. E eu gosto de falar de outras coisas também, né? Porque eu sei falar de outras coisas também. Pois é. Então, e eu adorei por isso mesmo. E a gente pegou aqui. E eu peguei 8 filmes, porque tem que pegar 8, mas tem dezenas, centenas de filmes de padre. Mas eu que agradeço, estou muito honrado, muito agradecido pela sua presença aqui. Um papo maravilhoso. Obrigado. Vocês nos sigam, quem gostou. Olha aí o padre, maravilha mesmo, não tenho o que falar. Isso mesmo. Se vocês gostaram, vejam outros vídeos aí nossos. Nós estamos em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok e agora também nos áudios. Spotify e Amazon e outros aí. Procure Cine Câmeração, você vai achar. Padre, muito obrigado mesmo pela sua presença e bom dia, boa tarde, boa noite. Bora ser feliz. Abraço, pessoal.